Olá, meus queridos. Nós mais uma vez. Explicação da atividade para quem preferir realizar a atividade no formato online. Tá? Vou explicar questão por questão. Quem quiser responder essa ou fazer a leitura para depois responder a do livro, também pode, viu? Porque essas atividades elas se contemplam. Uma está de acordo com a outra. A diferença é só que aqui no Google Formulário eu coloquei menos atividades, menos questões, aliás. Tá? Aqui é a parte que não se altera, né? O nome completo, a turma. E aqui nas questões eu coloco o texto mais uma vez, que é o texto que a gente utilizou hoje. E começa as questões. A questão é igualzinha à do livro, só que no livro tá no formato de letra A, letra B, não tem alternativa, né, no livro, e aqui eu já coloquei alternativas, tá? No trecho, eu iria viver leso fazendo só essas coisas. A que se refere a expressão essas coisas? Né? Lembrando que todas as questões estão relacionadas a esse texto aqui. Né? E aí a gente já percebe que a expressão essas coisas aparece bem aqui. Né? Foi a mãe que disse, né, que o menino ia viver lá só fazendo essas coisas. E o que eram essas coisas que esse menino fazia? Ele fazia peraltagens, como por exemplo ficar ouvindo o canto dos pássaros. Ele fazia isso? Ele fazia essa peraltice? Ou será se ele tocava o berrante do pai? Quando a mãe diz essas coisas, ela está se referindo a isso, a tocar o berrante do pai? Ou será que a mãe diz, quando ela fala, vai viver leso, fazendo só essas coisas, ela queria dizer que o menino ia ficar só ouvindo o grito da mãe? Qual dessas três alternativas melhor responde a essa questão? Segunda, e a expressão outras coisas, nesse trecho aqui, ó. Ele precisava ver outras coisas além de ficar ouvindo só o canto dos pássaros. Se refere a quê? Faltou um aspazinhos aqui, viu, gente? Mas eu vou tentar corrigir. Pode ser que quando vocês abram já esteja o aspas aí. Tá? Então, veja, essa expressão aí, outras coisas. O menino precisa fazer outras coisas. O que é essas outras coisas? Eram coisas mais animadas? Porque foi o pai que disse isso, né? Que esse menino precisa fazer outras coisas. Ele vivia, né, fazendo essas peraltices dele, correndo atrás das seriemas, brincando, não é? No mundo afora, atrás do canto, né? Então ele precisa fazer outras coisas. Que coisas são essas? São coisas mais animadas? São coisas mais sérias e importantes? Ou são coisas mais infantis? O que é que o pai quer dizer quando fala assim? Esse menino precisa fazer outras coisas, tá? Qual dessas três alternativas melhor responde essa questão? Terceira, que imagem mencionada pela mãe resume de forma metafórica? O que significa metafórico? Significa que você tem que fazer uma interpretação subjetiva. Não é algo que é concreto, que é objetivo, tá? Então, a mãe, ela menciona algo que, que demonstra que os pais veem o menino de determinada forma. Que imagem é essa? E quando a gente fala em imagem aqui, é uma imagem mental que a gente faz, né? Ela diz algo que a gente cria imediatamente uma imagem sobre isso que é dito, tá? Então, que imagem é essa e o que é que ela significa? Letra A diz assim, que a imagem é o canto distante da sariema, e isso significa que o menino canta também na visão dos pais, né? A sariema canta lá longe, o menino canta também, e essa seria a visão dos pais. A letra B diz o seguinte, o receio do carão do pai, isso aqui seria a imagem. E essa imagem significa que o menino era medroso na visão dos pais. Será que é isso? É essa a imagem que os pais têm do filho no texto. Lembrando que todas essas questões são sobre esse texto aqui, não esqueçam, viu?
Ou será que é a letra C, que é o menino enfiando água no espeto? Que significa que o menino, tem um errinho aqui também, vou corrigir, que o menino fazia coisas inúteis na visão dos pais. O menino enfiando água no espeto. O que é enfiar água no espeto? É algo totalmente sem utilidade, né? A gente até tem outras expressões no dia a dia que significa, eu não sei se vocês conhecem, mas aqui, por exemplo, na minha casa, a gente usa muita expressão. Você fica aí só falando miolo de pote, né? Pote. O pote, o que é que ele tem como miolo? O vazio, o nada, né? Então, quando a gente fala, você fica falando miolo de pote, quer dizer que a pessoa tá falando coisa que não faz sentido nenhum, né? Isso é uma expressão metafórica. É uma expressão que você tem que associar as coisas para poder fazer, poder compreender, né? E aí, aqui nessa letra C, quando fala que o menino vivia enfiando água no espeto, significa que o menino fazia coisas inúteis, né? Coisas sem importância. Quarta questão. Depois de mencionar a expectativa da mãe, o eu poético diz: foi quase. Que sentido é possível atribuir a esse verso? Letra A. Que o eu poético realmente passou a vida fazendo coisas bobas e inúteis. Letra B. O menino não teve um trabalho totalmente inútil. Ou letra C. Que o menino, na realidade, parou definitivamente de fazer coisas inúteis. Porque no texto aparece da seguinte forma. E a mãe disse mais: esse menino vai passar a vida enfiando água no espeto. Foi quase. Tá? Então, esse foi quase nos remete, né, a uma leitura de que o eu poético está falando sobre algo que já passou, que faz muito tempo. Né? Porque no caso, quando ele diz assim que a mãe falou que ele ia passar a vida enfiando água em espeto, né? E aí imediatamente ele já expressa. Foi quase. E aí, isso foi quase significa o quê? Que ele realmente passou a vida fazendo essas coisas, que ele não teve um trabalho totalmente inútil, ou que ele passou a vida fazendo coisas inúteis. Tá, e por último, essa daqui é objetiva, né? Vocês vão digitar a resposta. Depois de mencionar a expectativa da mãe, que é uma repetição, né, do comando, o eu poético diz: foi quase. Esse verso revela que o eu poético está em qual fase da vida? Agora, quando ele diz assim, ó, foi quase. O texto todo fala sobre a infância. Mas quando no final do poema ele diz assim: eita, minha mãe pensou que eu seria danado. Não é? Porque esse enfiando o espeto na água não significa que o menino ia passar o resto da vida só fazendo bobagens, né? E aí quando ele diz assim, foi quase, significa o quê? Que o eu poético ainda está na infância, ele agora é um jovem, ele já está na vida adulta. Que interpretação a gente consegue fazer, tá? E aí você coloca aqui a resposta digitadinha. Se quiser anotar também no caderno e mandar foto, também não tem problema. Se quiser responder a atividade do livro, como eu já disse, também não tem problema. Fiquem à vontade. O importante é a participação. Se continuar a dúvida, é só visitar esse vídeo novamente ou entrar em contato comigo, tá bom? Tenham todos um bom dia e até breve.